O filho da minha irmã cuspiu no meu prato durante o jantar e disse: "O papai falou que você merece." Todos riram. Eu me levantei em silêncio e fui embora. Naquela noite, minha mãe mandou uma mensagem: "Não entre mais em contato conosco." Meu irmão reagiu com um joinha. Eu respondi: "Entendido." O pagamento automático da hipoteca termina amanhã. Às 23h42, o grupo explodiu de mensagens. Eu quase virei a mesa. Nunca estive tão tentada a causar uma cena na minha vida. Não foi só o cuspe, embora ver o Caleb se inclinar, me encarar nos olhos e cuspir de propósito no meu purê de batatas já fosse nojento bastante. O que realmente me embrulhou o estômago foi o que ele disse depois. "O papai falou que você merece." Eu me levantei. A cadeira arrastou pelo chão. Por um segundo, nem senti que estava no meu próprio corpo. 10 anos ou não, aquele garoto sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. E o jeito que ele disse alto, orgulhoso, como se fosse uma piada de família da qual eu não fazia parte, me deu vontade de dizer algo que queimaria todas as pontes naquela sala até virar cinza. Mas eu não disse nada. Sentei de novo. Minhas mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Jenna levantou os olhos apenas o suficiente para me lançar um sorrisinho antes de voltar a mexer no celular. Alex continuou mastigando, totalmente indiferente. Minha mãe, do outro lado da mesa, nem piscou. Cortava o bolo de carne como se nada tivesse acontecido. Como se cuspe no prato fosse só mais uma terça-feira qualquer. Então Jenna riu alto. Caleb a acompanhou, gargalhando como se tivesse acabado de assistir à coisa mais engraçada do mundo. Alex limpou a boca e murmurou algo sobre o Caleb de sempre. Os lábios da minha mãe se curvaram num pequeno sorriso. Ninguém disse que aquilo era errado. Ninguém perguntou se eu estava bem. Foi ali que percebi, eu não estava com raiva do Caleb. Não de verdade. Eu estava com raiva deles por o terem criado assim, por o moldarem como reflexo deles mesmos, e por esperarem que eu continuasse aparecendo, fingindo que nada disso tinha acontecido. Como se eu fosse idiota por ficar em silêncio enquanto me tratavam como um caixa eletrônico ambulante e alvo de ensaio emocional. Levantei de novo, desta vez com calma. Peguei minha bolsa, deixei os sapatos perto da porta, saí sem dizer uma palavra, entrei no carro e dirigi de volta para o meu apartamento descalça. Quando cheguei em casa, não chorei. Não liguei para ninguém. Só coloquei a chaleira no fogo e fiquei ali sentada, em silêncio, processando tudo. Depois abri o notebook e entrei no painel do meu banco. Meu nome ainda estava vinculado à hipoteca da minha mãe. Eu vinha cobrindo as diferenças há 1 ano e meio discretamente, automaticamente, todo mês. Jenna sempre assumia que eu estava bem e me fazia sentir culpada por não ajudar com as coisas que ela não podia pagar no momento. Alex tinha pegado dinheiro que eu sabia que nunca veria de volta. E, de alguma forma, mesmo eles tendo recebido mais apoio, mais elogios e mais amor na infância, era eu quem sempre precisava se sacrificar. Às 21h12, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe: "Não entre mais em contato conosco." Sem explicação, sem contexto, só isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por 1 minuto inteiro. Depois digitei de volta: "Entendido. O pagamento automático da hipoteca termina amanhã." Observei o grupo ficar em silêncio. Até que, às 23h42, tudo explodiu. Primeiro veio a Jenna: "Do que você tá falando?" Depois o Alex: "Você tá brincando, né?" Em seguida, minha mãe: "Não seja mesquinha, Sarah." Logo depois, outra mensagem dela: "Você tá sendo dramática." Aí a Jenna de novo: "Você vai mesmo ferrar a própria mãe?" Então o Caleb mandou um emoji rindo. Depois um chorando. Depois um joinha para baixo. E por fim, o Alex respondeu com um joinha para cima. Eu não respondi. Desliguei o celular e fui dormir. Às 7h03 da manhã seguinte, bateram na minha porta. Era Danielle, minha prima. Ela segurava um café em uma mão e uma sacola de bagels na outra. Não esperou convite. Entrou, colocou os bagels no balcão e sorriu. "Demorou, hein?" disse ela.
Eu não falei nada. Só servi 2 canecas de café e me sentei à frente dela. Ela tinha razão. Eu devia ter feito isso anos atrás. Daniele não perguntou o que tinha acontecido. Só me entregou o café e repetiu. Demorou, mas chegou a hora. Ficamos à mesa da cozinha, com os bagels esfriando entre nós. Por um tempo, nenhuma de nós disse muita coisa. Depois ela abriu o notebook, olhou para mim e disse: Certo, hora de fazer uma limpeza. Ela quis dizer literalmente e financeiramente. Enquanto eu jogava fora lembranças da minha família, a jaqueta que a Jenna deixou aqui há 6 meses, o controle quebrado do Nintendo do Caleb que eu supostamente devia consertar, Daniele abriu minhas contas bancárias, registros de empréstimos e a lista de pagamentos automáticos que eu não mexia há anos. Você tem pago as contas deles como se fosse uma contadora em tempo integral, ela disse. Agora entendo por que eles te tratam como uma funcionária. Havia mais do que eu lembrava. Meu nome ainda estava ligado ao plano de TV a cabo da minha mãe, ao dentista da Jenna de 2 anos atrás e até a conta da Disney Plus da família. Eu ainda estava pagando a Netflix que só o Caleb usava. Cada vínculo cortado era um alívio. Mas o financiamento do carro da Jenna foi mais complicado. Eu tinha sido fiador anos atrás, quando ela disse que precisava de ajuda só por 6 meses, até conseguirem aprovar o crédito. Ela nunca fez a renegociação, nunca mencionou o assunto de novo. Liguei para o banco e pedi o cancelamento da minha coassinatura. Disseram que levaria algumas semanas, mas que seria resolvido. Daniele levantou os olhos para mim e disse: Você tem noção do tamanho disso, né? Assenti, mas ainda não sentia de verdade. Eu só me sentia mais leve e não feliz, apenas livre do peso. Nos dias seguintes, comecei a perceber o quanto havia mais espaço na minha vida. Espaço de verdade. Eu não ficava mais checando minha conta a cada hora. Não recebia mensagens passivo-agressivas sobre dinheiro, favores, ou você pode levar o Caleb na consulta semana que vem. Eu tinha silêncio. Um silêncio frio, ainda estranho, mas que eu estava começando a gostar. Comprei um colchão novo, cortei o cabelo e me inscrevi numa aula de cerâmica às quintas-feiras com a Daniele. Parecia estranho fazer algo simplesmente porque eu queria, mas estava aprendendo. O grupo de família continuou morto. Nenhuma mensagem. Esperei, mas nada veio até 2 semanas e meia depois, quando a Jenna mandou um único texto. Você é uma pessoa horrível. O Caleb chorou quando descobriu que não vai poder ir na excursão. Espero que isso te faça sentir bem. Sem cumprimento, sem explicação, sem assumir responsabilidade. Eu não respondi. Logo depois, ela mandou um áudio de 48 segundos quase todo em gritos falando sobre lealdade, família. A voz dela falhou quando mencionou Caleb. O áudio cortou no meio de uma frase. Não ouvi 2 vezes. Daniele me disse para bloqueá-la. Eu não bloqueei. Ainda não. Parte de mim queria ver até onde elas iriam, como seria a cara do desespero quando o direito indevido acabasse. Dias depois, Daniele me mandou uma captura de tela de um post que a Jenna tinha feito no Facebook. Era uma campanha do GoFundMe chamada Ajude o Caleb a superar um ano difícil. A foto mostrava o Caleb sorrindo, com uma mochila nas costas. A descrição era vaga, falava sobre almoços escolares não pagos, contas médicas inesperadas em certos membros da família que escolheram se afastar. Havia uma única doação, $10. Da minha mãe. Aquilo doeu. Daniele só mandou a imagem, sem legenda. Eu fiquei olhando para a tela. Não doei. Não perguntei sobre as tais contas médicas. Não compartilhei o post. Mas alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não me senti culpada. Me senti em alerta. Tinha mais coisa acontecendo. Jenna nunca tinha me falado nada sobre o Caleb estar doente ou precisando de tratamento. E agora estava pedindo ajuda a estranhos para uma excursão escolar? Tinha algo errado. Daniele percebeu meu olhar fixo na tela e disse: Você não deve nada a eles, sabia? Assenti, mas fiquei presa à palavra médicas. Porque, se realmente tivesse acontecido algo com o Caleb, elas nunca admitiriam. Não até estarem sem saída. Mais uma semana de silêncio passou. E,
Pela primeira vez, eu não passei esse tempo esperando o próximo movimento deles. Eu estava ocupada. Tinha minha aula de cerâmica às quintas com a Daniele. Entrei num clube do livro aos fins de semana na biblioteca do centro. E, finalmente, comecei a dormir a noite inteira. Sono profundo. Contínuo. Sem mais acordar às 2 da manhã para ver se a Gena tinha mandado mensagem pedindo só mais um favorzinho. Eu estava começando a acreditar que talvez, dessa vez, eles realmente tivessem ido embora de vez. Mas isso nunca dura, não é? Era uma quinta-feira. Eu tinha acabado de sair da aula e estava caminhando até o carro com um latte de baunilha na mão, quando o celular vibrou no bolso do casaco. Número desconhecido, sem correio de voz. Eu não atendi. Nem um minuto depois, chegou uma mensagem. Era da Gena. Eu sei que você me odeia. E tem todo o direito de odiar. Mas o Caleb está doente. É sério. Ele precisa de uma cirurgia. Perdemos o seguro faz um tempo e não temos como pagar. Por favor, não estou pedindo por mim. E não conta pra mamãe que eu te procurei. Ela já está no limite. Eu só tô pedindo ajuda por ele. Fiquei parada no estacionamento, encostada na porta do carro, relendo aquela mensagem várias vezes. Meu primeiro impulso foi apagar e ir embora. Ela nem tinha dito qual era a cirurgia. Nem pediu desculpas. Só foi direto ao ponto, assumindo que eu ainda seria a mesma idiota disposta a resolver o caos deles. Mostrei a mensagem para Daniele naquela noite. Você vai ajudar, né? Ela perguntou. Eu não respondi. Ela já sabia a resposta. Não era sobre a Gena. Era sobre o Caleb. Por tudo de horrível que ele tinha feito e dito para mim, ele ainda era só uma criança de 10 anos, o reflexo de quem o criou e o deixou acreditar que cuspir na comida de alguém era engraçado. Abri minhas finanças de novo. Desde que cortei os laços com eles, consegui guardar um pouco. Não muito, mas o suficiente. Fiz as contas, olhei as contas que estavam por vir e me perguntei uma coisa: ajudar o Caleb me tiraria o sono? Se eu não ajudasse, dormiria bem? Mandei mensagem para Gena. Eu pago 40%. Nem mais, nem menos. O pagamento vai direto pro hospital. Não para você. Ela não respondeu na hora. 3 horas se passaram. Eu já estava deitada quando o celular vibrou novamente. Você tá falando sério? Veio primeiro. Depois outra. Obrigada. De verdade. Obrigada. Na manhã seguinte, liguei para a clínica que ela tinha mencionado na mensagem. Pedi para falar com o setor de cobrança. Não disse quem eu era de início, só perguntei como funcionava o processo para ajudar financeiramente numa cirurgia de paciente. Eles me explicaram tudo. O Caleb estava agendado e precisava de um pagamento parcial até a semana seguinte para garantir a vaga. Paguei exatamente 40%. Peguei o recibo e desliguei. 3 horas depois, o celular tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Soube o que você fez pelo Caleb. Só queria dizer obrigada. Acho que eu estava errada sobre algumas coisas. E foi isso. Sem pedido de desculpas, mas perto bastante. Provavelmente o mais perto que eu chegaria. Não liguei de volta. Ainda não. Os dias seguintes foram novamente silenciosos, mas não daquele silêncio frio e punitivo de antes. Era diferente. Um silêncio de paz, de algo que finalmente estava se acomodando. No sábado à tarde, quando cheguei em casa, havia um pacote na minha porta. Sem remetente, só meu nome escrito com caneta preta, em letras bem cuidadas. Dentro, uma caixa de papelão cheia de álbuns de fotos antigos. Não eram impressões digitais, eram fotos de verdade, algumas já amareladas nas bordas. Fui folheando devagar, sentada no chão, de pernas cruzadas. Fotos minhas na escola primária, manhãs de Natal, minha primeira bicicleta, meu 7º aniversário. A Gena estava em quase todas. Parecíamos felizes. Parecíamos estranhas. Entre 2 álbuns, havia uma folha de caderno dobrada.
escrita à mão. Você não merecia o jeito como te tratamos. Eu estava errada. Nós estávamos errados. Me desculpe. Sem assinatura, mas eu reconheci a caligrafia meio da minha mãe, meio da Jenna. Fiquei ali, parada, encarando o papel por um bom tempo. Não sabia o que devia sentir. Alívio? Validação? Paz? Não era nada disso, mas era alguma coisa. Um começo. Durante um tempo, não toquei mais na caixa de fotos. Coloquei-a na prateleira do armário do corredor, como se ela pudesse vazar lembranças se ficasse exposta. O bilhete ficou dobrado dentro de um livro que eu já nem estava lendo. Eu não estava pronta para revisitar memórias antigas nem desculpas inacabadas não enquanto eu ainda não sabia se alguma delas era verdadeira. 2 semanas se passaram sem uma palavra. E, justo quando comecei a achar que a história tinha acabado, recebi uma mensagem da minha mãe. Jantar, domingo. Só nós duas. Por favor, venha. Daniele desconfiou na hora. Ela vai cozinhar ou te emboscar? Perguntou. Eu não sabia. Mas fui. Não porque confiava nela, e sim porque precisava ver com meus próprios olhos se algo realmente tinha mudado. Não contei para Daniele até já estar estacionada em frente à casa. Ela ameaçou dirigir até lá para me resgatar se eu não mandasse mensagem a cada hora. A casa estava silenciosa quando subi os degraus da varanda. Luz da frente acesa, nenhum grito vindo de dentro, nenhuma TV berrando. Por um instante, achei que ela tivesse esquecido que me convidou até sentir um cheiro que eu não sentia havia anos. Torta de maçã, feita em casa. Entrei. Ela estava na cozinha, de avental, com os olhos vermelhos. Algo estava queimando. Não a torta, outra coisa. Segui o cheiro e vi um copo de vinho quebrado perto da pia, estilhaços espalhados pelo chão e pelo balcão. A mão dela estava enrolada numa toalha já manchada de sangue escuro. Ela tentou fingir que não era nada. Disse que tinha deixado cair e esquecido de limpar. Eu limpei para ela. Lavei o corte, enfaixei a mão. A gente não falou muito. Não naquele momento. Ela finalmente se sentou à mesa enquanto eu terminava de colocar a comida. Bolo de carne, vagem. Nada sofisticado, mas familiar. Quando começamos a comer, ela não falou sobre a Jenna. Nem sobre o Caleb. Nem sobre dinheiro. Só me fez uma pergunta. Você está feliz? Aquilo me atingiu mais fundo do que eu esperava. Respondi que sim. E foi a primeira vez que eu disse isso sem precisar que alguém acreditasse por mim. Eu estava pagando minhas contas. Dormindo à noite. Acordando sem medo. E isso era suficiente. Então ela me disse algo que eu nunca pensei que ouviria da boca dela. Eu não fui justa com você. Eu te via como alguém que aguentava tudo. Então te dei tudo para carregar. Ela não chorou. Não implorou. Só ficou ali sentada, com a mão enfaixada e o prato pela metade, parecendo menor do que eu lembrava. Nós não nos abraçamos. Eu não fiquei muito tempo. Quando ela perguntou se eu queria ver o Caleb, eu disse que não. Foi a primeira vez que eu disse a não para ela sem me preparar para o que viria depois. Ela apenas assentiu. Sem raiva, sem chantagem emocional. Saí antes da sobremesa. 3 dias depois, a Jenna mandou uma mensagem. Ele quer te ver. Ele escreveu algo para você. Eu sei que você não nos deve nada, mas estou tentando. Eu ignorei. 2 dias depois, um pacote chegou na minha porta. Sem remetente, só meu nome e uma caligrafia que eu reconheci. Dentro havia uma folha dobrada de papel pautado, com um desenho a lápis. Eu e Caleb em um banco de parque. Eu parecia uma batata com cabelo, mas era claramente eu. Abaixo, em letras grossas e tortas, desculpa por ser malvado. Obrigado por me ajudar a não morrer. Com amor, Phil. Fiquei sentada no chão por um bom tempo, segurando aquele pedaço de papel. Era ridículo. Era perfeito. Naquela noite, escrevi um bilhete curto e mandei de volta pelo correio. Obrigada pelo seu desenho.
Fico feliz que você esteja bem. Sem carinhas, sem promessas, só a verdade. 3 dias depois, bateram na minha porta. Era Jenna. Eu não a via pessoalmente desde a noite em que Caleb cuspiu no meu prato. Ela estava completamente diferente. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo frouxo. Não usava as botas de grife que adorava exibir. E, pela primeira vez em anos, suas mãos estavam vazias exceto por uma coisa, a aliança de casamento. Eu não disse nada, apenas abri a porta de tela e esperei. Ela levantou a aliança entre os dedos. Vou vender. Já devia ter feito isso há muito tempo. Preciso parar de fingir que tenho tudo sob controle. Não tenho. Engoliu em seco e me olhou. Antes de fazer isso, eu só precisava dizer: desculpa, Sarah. Por tudo. Por como te tratei, pelo Caleb, por cada vez que deixei a mamãe fazer o mesmo. Eu não respondi de imediato. Não precisava. Então ela acrescentou algo que me pegou de surpresa: fala com a mamãe. Ela está pensando em vender a casa, se mudar para perto de você. Disse que quer recomeçar. Pesquei. Aquilo não fazia parte do plano de nenhuma versão dessa história que eu já tivesse imaginado. Ela enfiou a mão no bolso e me entregou um envelope pequeno. Dentro, havia um cheque. Não cobria tudo que eu havia pago ao longo dos anos, mas era alguma coisa. 4 dígitos o suficiente para me tirar o ar. É de nós duas, ela disse. Depois virou as costas e voltou para o carro, onde Caleb estava sentado no banco de trás, me observando em silêncio. Ele acenou. Eu acenei de volta. Fiquei parada na porta por um bom tempo depois que eles foram embora. O aceno de Caleb ficou comigo. Não foi forçado, nem dramático. Só um pequeno gesto, como se ele realmente quisesse dizer aquilo. Como se ele entendesse algo agora que antes não entendia. Talvez entendesse mesmo. Ou talvez fosse apenas um garoto tentando recomeçar do único jeito que sabia. Voltei para dentro e fiquei olhando para o cheque. Não era uma quantia enorme, não comparado a tudo que eu já tinha pago por eles ao longo dos anos. Mas também não era pouco. Era o bastante para dizer a gente lembra. O bastante para dizer a sabemos o que tiramos de você. Deixei o cheque no balcão e não toquei nele pelo resto da noite. 1 hora depois, Daniele apareceu. Não esperou eu explicar nada, simplesmente jogou as chaves na tigela perto da porta, tirou os sapatos e me entregou uma garrafa de vinho como se a conversa já tivesse começado. Você tá com cara de quem acabou de receber um pedido de casamento de um ex, ela disse, abrindo o freezer. E não tem pizza congelada. Eu ri. Foi a primeira vez que ri em dias. Conversamos não só sobre Jenna ou minha mãe, mas sobre mim, sobre o que eu queria fazer. Daniele me contou que havia uma vaga no escritório dela, administrativo, horário flexível, com benefícios de verdade. Eu nem hesitei quando disse que ia pensar no assunto. Isso, para mim, já era um passo enorme. Antes, minha cabeça se enchia de pensamentos sobre como cuidar de outra pessoa atrapalharia tudo. Mas agora não havia mais ninguém, só eu. E a ideia disso já não me assustava mais. Alguns dias depois, minha mãe me mandou outra mensagem. Era uma foto. Uma casinha térrea, com a pintura descascada, a caixa de correio torta e um balanço no quintal. Pensando em comprar esta, ela escreveu. Há 10 minutos de você. Aquilo me pegou desprevenida. Não soou como pressão. Soou como possibilidade. Como se ela dissesse, quero estar perto, mas não estou pedindo nada. Não respondi na hora. Fiquei só olhando para a foto. Uma casinha velha, parecendo esperar por alguém que cuidasse dela. De um jeito estranho, me lembrou dela. 2 dias depois, voltei da aula de cerâmica e vi um envelope embaixo da minha porta. Sem nome, sem selo, só o meu primeiro nome escrito a lápis. Meio torto. Eu já sabia. Dentro, havia um cartão dobrado com ursos desenhados na capa daqueles que se compra num posto de gasolina, às pressas. Por dentro, uma caligrafia infantil. Oi, Sarah. Tô me sentindo melhor agora. A mamãe disse que posso te visitar se você quiser. Desculpa por ter sido malvado.
Espero que você goste do seu trabalho e do seu novo corte de cabelo. Com amor, Phil. Congelei. Eu não tinha contado para ninguém sobre o emprego ou o corte de cabelo. Não tinha postado nada. Isso significava que a Jenna contou para ele. Que ela estava falando sobre mim? Não com amargura, nem com ironia, mas com respeito, como se eu fosse alguém que valia a pena conhecer. Aquilo me pareceu estranho. Eu não chorei. Não ri. Só sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando pro cartão. Na manhã seguinte, abri o laptop e olhei o formulário que Daniele tinha me mandado. Preenchi tudo, cliquei em enviar. Então, abri uma nova aba e escrevi uma mensagem curta para Caleb, pelo e-mail da escola dele, não o da Jenna. Oi, Caleb. Obrigada pelo seu cartão. Fico feliz que você esteja se sentindo melhor. Ainda estou decidindo sobre as visitas, mas gostaria de te escrever às vezes. Tudo bem para mim, se for tudo bem para você. 2 dias depois, chegou outro envelope, mais grosso. Dentro havia outro desenho, eu, Caleb e Daniele sentados a uma mesa coberta de pequenos potes de argila tortos e coloridos. A atenção dele aos detalhes era absurda, ele até desenhou a alça torta da minha primeira tentativa, destacada em giz de cera vermelho. Algum dia. Essa palavra me atingiu mais forte do que eu esperava. Ele não escreveu posso te visitar, nem podemos sair juntos? Ele só me deu espaço. Algum dia ele estava deixando que eu escolhesse. Naquela noite, sentei na beira da cama com o desenho no colo, pensando em quanto tempo eu tinha implorado por espaço e em como eles sempre o preenchiam de novo, rápido, com suas urgências, suas necessidades, seu caos. E agora, de repente, o espaço era todo meu. Guardei o desenho com cuidado dentro do mesmo livro onde ficava o primeiro bilhete da minha mãe. Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para Daniele. Sou eu? O outono chegou depressa. As folhas do lado de fora da janela mudaram do verde pro âmbar quase de um dia pro outro. Já fazia 3 meses desde a cirurgia de Caleb, 2 desde que eu começara a trabalhar no escritório da Daniele, e umas 4 semanas desde a última vez que ouvi falar da Jenna. Achei que o silêncio fosse me deixar inquieta, mas não. Era paz. O trabalho não era glamouroso, mas era estável. Eu tinha uma rotina agora, café na mesma esquina toda manhã, uma mesa perto da janela e colegas que não esperavam que eu consertasse a vida deles. Daniele e eu dividíamos o carro na maioria dos dias. Ela nunca disse, mas dava para sentir que gostava da minha companhia. Eu também gostava da dela. Numa quinta-feira tranquila, meu celular vibrou. Era minha mãe. Ela tinha comprado a casa. A mensagem era simples. Consegui. Fechamento concluído. Me mudo em 2 semanas. Você não precisa ajudar, mas quero cozinhar para você quando tudo estiver arrumado. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder. Um jantar. É só isso que estou aceitando. Alguns dias depois, chegou outra carta. Desta vez, não era do Caleb. Era da Jenna. Digitada, assinada. Sem desenhos, sem indiretas escondidas entre as linhas, apenas uma página inteira de clareza. Ela falava sobre vergonha, sobre ter visto Caleb quase morrer e perceber que a única pessoa que realmente fez alguma coisa não foi ela, nem Alex, nem nossa mãe, fui eu. Ela escreveu que me odiava, não porque eu fosse cruel, mas porque eu continuava sendo gentil. E isso a fazia enxergar quem ela não era. Eu sei que você não me deve nada, ela escreveu. Eu só precisava dizer isso antes de deixar de esperar qualquer coisa em troca. Eu não respondi, mas guardei a carta. Logo antes da mudança da minha mãe, recebi outra mensagem do Caleb. Oi, Sarah. Mamãe disse que posso te convidar para uma coisa. Vamos fazer um jantar em família. Um de verdade. Sem gritos, sem aquele bolo de carne esquisito. Mamãe disse que até vai usar os pratos bons. Você pode dizer não, mas espero que não diga. As palavras um de verdade ficaram ecoando na minha cabeça. Quando contei para Daniele, ela arqueou a sobrancelha. Você confia neles para não desmoronarem? Não. Mas confio em mim para ir embora se isso acontecer. Então, eu fui.
Foi estranho desde o começo. Minha mãe abriu a porta e me abraçou, não aquele toque frio e performático de antes, mas um abraço de verdade, meio desajeitado, que dizia: estou tentando. Lá dentro, Gena já estava à mesa, ajudando a colocar a comida. Comida de verdade, não delivery em bandeja, nem pizza congelada. Frango assado, salada, legumes de verdade, que não tinham saído de uma lata. E Caleb, ele correu até mim e me entregou um guardanapo dobrado em triângulo. Fiz um marcador para você, disse. Tem até o seu nome. Sentei esperando a atenção. Esperando o sarcasmo, o comentário atravessado, o velho ritmo familiar de sempre. Mas nada disso veio. Conversamos sobre coisas normais. Perguntei a Caleb sobre a escola e ele disse que agora gostava de arte. Gena comentou que estava fazendo entrevistas para trabalhar em uma biblioteca local, meio período, mas algo estável. Mamãe disse que estava participando de um grupo de caminhadas para pessoas que esqueceram como é ter amigos. No fim da refeição, Gena me entregou uma caixinha pequena. Não estava embrulhada, só fechada com fita adesiva. Abri devagar. Dentro, estava a velha foto de família que eu sempre amei, todos nós no lago quando éramos crianças. Eu segurava o Caleb ao fundo, mesmo que ele ainda nem tivesse nascido. Mamãe disse que era a única cópia. E que queria que eu ficasse com ela. Havia mais uma coisa na caixa, uma chave. Da casa nova, ela disse. Caso você queira aparecer, ou sair. Sem obrigação, sem amarras. É sua também, se quiser que seja. Fiquei um bom tempo sem dizer nada. Mas fiquei. Fiquei pro café, pra torta, pra um momento que, finalmente parecia uma família. E talvez, depois de tudo, esse tenha sido o verdadeiro final. Não um final perfeito. Apenas, um possível.